amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, também ao vivo por nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também na AltV, às 10 horas da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para você participar, à sua disposição, o WhatsApp 974012235 e um telefone da Rádio Trianon, 3289-3580. Confirmando para você, 3289-3580. Conosco hoje, ginecologista obstetra, Dr. Rodrigo da Rosa Filho. Prazer tê-lo aqui, Dr. Rodrigo. Prazer. O senhor é especialista em reprodução assistida, é isso? Isso, exatamente. Sou ginecologista obstetra e depois eu fiz uma outra pós-graduação em reprodução assistida. Daqui a pouco o senhor dá todos os detalhes sobre a tua especialidade, ok? Conosco, dermatologista, doutora Selmara Catalano. Prazer tê-la aqui, Selmara. Prazer todo meu. Sempre muito bom estar aqui de volta, conversar com vocês. A gente tem uma boa oportunidade de passar alguma informação, alguma coisa para o que é o Instituto BWS? O Instituto BWS é um instituto de pós-graduação. Eu coordeno a pós-graduação em dermatologia. Ele tem outros cursos de pós-graduação, eu sou responsável pela dermatologia mesmo. Conosco também o otorrinolaringologista, Dr. Daniel Dutra. Bom tê-lo aqui, Dr. Daniel. Tudo bem. É o nome, a especialidade, nome longo, né? Otorrinolaringologista. Eu hoje me arrisquei a falar, porque eu estava já no embalo, mas normalmente paro no otorrino. O pessoal normalmente fala só otorrino e já implica em todas as outras áreas que a gente atua, né? Ouvido, nariz e garganta. O senhor é especialista? O senhor Isso. é da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cervicofacial. Isso é uma entidade civil, né? Sem fins lucrativos. Isso é o que congrega os médicos otorrinos do Brasil e representa e, enfim, apoia atividades científicas, congressos e a parte assistencialista também. Também conosco o Dr. Gustavo Borgo. Prazer tê-lo aqui, Dr. Gustavo. Prazer, Zé Compé, tudo bem? Boa tarde. O senhor é ortopedista. Ortopedista e vamos tentar ajudar aí os atletas amadores, né, e os profissionais em tempo de Olimpíada, todo mundo empolgado para fazer atividade física. Vamos ver o que a gente consegue contribuir. Como ortopedista, o senhor é especialista em ombro e cotovelo? Sim, sim. O senhor pode puxar o microfone um pouquinho mais para cá? Além da ortopedia, eu ainda fiz uma especialização em ombro e cotovelo. Já atuo nessa área aí há mais de 5 anos, né? E é muito comum as lesões de ombro e cotovelo, apesar de negligenciado um pouco, né? O Brasil é o esporte do futebol, né? As lesões mais importantes são de membros inferiores, mas a gente não pode esquecer também dos atletas de academia, dos nadadores, jogadores de handball e outros esportes que envolvem membro superior, né? E esse pessoal que se dispõe a praticar esportes, frequentar academias, só no entusiasmo, qual é a frequência com que eles necessitam de alguém especializado em ombro e cotovelo? O acompanhamento com o educador físico, ele é fundamental para todos os atletas, sejam eles amadores ou profissionais. Existe, estou falando baixinho, né? E Acompanhamento com o orientador. É certo. Nós percebemos que as pessoas que não o fazem, né, um segmento adequado e sigam as orientações dos educadores físicos, acabam visitando o nosso consultório em algum momento da sua vida, né? E é muito comum hoje em dia a gente ver atletas de academia, tem academias aí hoje em dia que tem um alcance muito grande, né? Muita gente praticando, seja crossfit ou mesmo qualquer outra modalidade aí de academia. A gente vê muitos desses atletas frequentando o nosso consultório, às vezes com lesões graves nos membros superiores, no ombro, no cotovelo. Realmente causa bastante preocupação para nós profissionais de saúde isso, né? Esportes individuais, ainda que as pessoas não atentem para isso, é muito violento para quem pratica, né? Caso de vôlei, caso de tênis, por causa de impacto. O que causa mais lesão? O senhor citou handball.
os esportes de membro superior que ombro e cotovelo, é isso? Que fazem um movimento de arremesso, então o handball, o vôleibol, mesmo a natação, ou às vezes o esporte um pouco menos conhecido como o polo aquático, mas praticado por mim, inclusive, num período áureo da minha vida, são atividades que podem causar luxações, às vezes instabilidade, saída da articulação do lugar e podem levar inclusive a procedimentos cirúrgicos, né? As lesões de membros inferiores, que são as mais comuns, acontecem mais nos esportes como, o senhor falou do individual, mas nos esportes coletivos como futebol e nos individuais mesmo de atletismo. O futebol tem contato, né? Os outros não têm. É engraçado isso, porque na verdade a gente se preocupa com o contato, mas o maior índice de lesões, mesmo em esportes de contato, são as lesões indiretas, aquelas que não têm o contato. Então, é um entorse de tornozelo, um entorse no joelho, uma lesão do tendão de Aquiles, vamos citar aqui o exemplo do Ronaldo Fenômeno, quando rompeu o tendão patelar dele, numa jogada individual, simplesmente sem contato, fazendo um drible no jogador da defesa, né? E acabou sendo submetido a procedimento cirúrgico por conta disso. Então, as lesões mais comuns são as que acontecem, mesmo no esporte coletivo, onde não há individualmente, sem o choque, sem o contato. Exato. Doutor Rodrigo, que é ginecologista, obstetra, quando eu vejo essa informação aqui de parto normal, nos dias atuais está na contramão, né? Porque é tão comum cesariana que quando se fala em parto normal a gente tem que pensar um pouco. Então a tendência, na verdade, é retomar pro parto normal, porque a cesariana ela corresponde atualmente a 85% dos nascimentos nas maternidades privadas e na rede pública ela corresponde ainda a 60%. E o que é considerado uma taxa aceitável pela Organização Mundial de Saúde é por volta de 15%. Então existe uma campanha muito grande atualmente para retomar o parto normal, então ter mais informações para a população, para não ter medo do parto normal, mudar algumas condutas no meio médico também, nas grandes maternidades, para que o parto normal seja mais prevalente do que a cesariana. Isso porque a cesariana ela tem um índice de mortalidade muito maior do que o parto normal. Então, com certeza, teria melhores índices de nascimento, com repercussões menores no parto normal do que em relação à cesariana, tanto para a mãe quanto para o bebê. E atualmente o que está mais preconizado é o parto normal humanizado. Então, humanizar é deixar a paciente, aquela mulher que vai parir, ser a protagonista da história. Então, usar menos intervenções possíveis e que a gente respeite a fisiologia natural daquele trabalho de parto e que todas as intervenções médicas sejam discutidas com ela, vantagens e desvantagens, e que sejam aceitas por ela e não apenas impostas, como a gente vê atualmente nas grandes maternidades. Então, as mulheres, às vezes, elas optam por ter um parto normal e isso é tirado delas por diversos motivos. Mas ela não tem a opção, não tem a escolha, ou é mais fácil o médico determinar, não, precisa ser uma cesárea? A doutora Silmara é que poderia opinar melhor do que eu, né? Eu acho assim, sempre existe a preferência para que seja o parto normal. E quando a indicação determinada pelo médico, eu acho que o que complica é justamente a história da indicação, né? Porque a mulher pode preferir, mas a partir do momento que o ginecologista, o obstetra dela, que vem acompanhando, que é responsável por ela, diz que é necessário fazer alguma outra coisa, ela não vai dizer que não, né? E eu não diria jamais, de qualquer outra forma, né? Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade muito mais da classe médica até do que da própria população. Embora, eu confesso para você que eu tinha muito medo de parto normal, né? Eu tinha medo de dor, né? Porque dor é uma coisa complicada, né? Essa é a grande questão. Eu acho que falta informação durante todo o pré-natal para aquela paciente saber que existem diversos mecanismos para diminuir a dor durante o trabalho de parto, que existe analgesia de parto quando ela solicitar.
né? E a indicação de cesariana, ela tem que ser uma indicação médica precisa, né? Então, por exemplo, placenta baixa, o bebê está em posição pélvica, alguma outra intercorrência ou 2 cesarianas anteriores também é contraindicado o parto normal. Existem algumas situações que a cesariana vem para ajudar aquela mãe e aquele bebê. O objetivo do obstetra é trazê-los com segurança, é passar por um procedimento que ele não é isento de riscos e diminuir ao máximo esses riscos. Então, o parto normal, quando ele é um processo fisiológico e a gravidez foi tudo de uma maneira satisfatória e esse trabalho de parto está sendo bem conduzido, então a cesariana ela é uma opção para um quadro de emergência. E o que a gente vê é que muitas vezes os obstetras optam por cesarianas sem a indicação médica precisa. Então as mulheres elas ficam à mercê dessa informação passada pelo médico, porque ela tem medo do parto normal a partir do momento que o médico falou para ela que teria que ser cesariana, e muitas vezes essa informação ela não é correta. Mas, doutor Rodrigo, os senhores todos aqui na mesa são jovens, então, como jornalista, a gente acompanha essa evolução dos fatos, né? É a mudança de comportamento, né? Então, o que era natural, vamos colocar um número assim de há 50 anos, o que não é um tempo muito longo, né? O que era natural há 50 anos, o parto normal, nessa época já estava mudando para que a cesariana fosse natural, mais natural do que o próprio parto normal, né? Então a opção começou a ser apresentada assim e se criou um hábito, né? As mulheres não optaram, começaram a optar mais pela cesariana, as próprias mulheres, não era mais fácil fazer uma cesariana, como a Silmara se referiu, que tinha medo da dor não era mais fácil? Isso é uma mudança de comportamento que influencia em tudo. Mas eu acho que tem a ver com o que o doutor Rodrigo falou, de que tem que ter uma informação nesse pré-natal, para que não exista esse medo, né? Não, no meu caso, eu tive cesariana nos meus 2 filhos, mas porque, como eu tenho CRM positivo, obviamente meu pré-natal não foi um pré-natal normal. Mas assim, esse medo, essa circunstância existe por falta de um acompanhamento adequado durante o pré-natal, onde vai ser informado, tudo. E aí sim, dependendo das condições no final, naquele momento, pode-se optar por uma cesariana ou não. Essa coisa de opção, na verdade, não é uma opção. Eu acho que não tem que ser uma opção. O normal é o parto normal e a cesariana é a única opção para uma situação em que ela tem a indicação, onde o parto normal não é mais opção. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa optativa. Ela tem a indicação é o parto normal e quando tem alguma contraindicação de parto normal, a indicação é cesariana. Então, essa coisa de escolher não me faz muito sentido. Acho que é o que é, né? Eu discordo um pouquinho. Não. Porque eu acho que a via de parto ela tem que ser escolhida pela mulher. Então ela tem que ter Acho que ela direito pode escolher a cesariana também. Sim, a partir do momento que ela saiba de todos os riscos que a cesariana vai envolver em relação ao parto normal, então é uma opção dela se submeter a um procedimento cirúrgico que talvez ela não precisasse, mas seria uma opção dela. E o que foi uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina é que essa cesárea eletiva a pedido, né, era um direito da gestante e essa cesárea tem que ser feita a partir de 39 semanas. Então, que não pode fazer uma cesariana eletiva antes de 39 semanas, porque a taxa de desconforto respiratório é muito maior. E isso que acontecia. Então, as pessoas chegavam com 38 semanas de gravidez, tinham medo ali de ter mais estrias na barriga e já acha que o bebê está pronto porque ele já pesa por volta de 3 quilos, já tem muita ansiedade envolvida nisso e aí acaba optando por uma cesariana abaixo das 39 semanas. Mas o direito sempre tem que ser da mulher, ela tem que optar e o médico tem que passar para ela essas informações, vantagens e desvantagens de cada via de parto. E ela escolhendo, a cesariana ela também pode ser humanizada. Então, humanizada é deixar ela ser protagonista de tudo isso, embora seja um parto cirúrgico, é um parto que a mulher ela pode ter um contato maior com a criança que está nascendo, ela tem o direito também ao acompanhante, o marido normalmente, que acompanha ela durante o ato cirúrgico. Então, diminuir aquele estresse
de toda dessa repercussão do ato cirúrgico. E é isso é humanizar o parto, independente se ele é por via normal ou por via cirúrgica cesariana. Perfeito. Doutor Daniel, o senhor que é otorrinolaringologista, consegui falar, eu não me arrisquei à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. A gente aprende, tem mais 50 minutos, mais 40 minutos. O que é o desafio do pregador? Então, essa é uma campanha que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, em parceria com a Associação Brasileira de Rinologia, criaram, e é uma ação que visa ajudar no tratamento dos problemas respiratórios e lembrar da importância de se respirar bem pelo nariz, né? Que a respiração correta é pelo nariz. Então, assim, é uma campanha que não só... Desculpa, a respiração é tão natural, né? A gente nem percebe que está respirando, isso é... Mas tem gente que faz a respiração pela boca. Sim, isso é muito comum. Isso, assim, até estima-se que assim, até 70% das pessoas... Mas respira pela boca conscientemente, é isso que é o... Porque respirar... Depois isso cria-se um hábito, né? Cria-se um hábito e isso é automático, isso é uma... A gente nem percebe que não percebe. Mas esse é o detalhe. Tem quem faça, né, conscientemente respirar pela boca? Conscientemente respirar pela boca, nos momentos onde você precisa por algum motivo, seja em esporte aquático, etc. Isso é excepcional. Mas normalmente isso é como a respiração é uma coisa bem automática, você não tem a consciência plena daquilo. Então, se vê em crianças e adultos, muitas vezes os colegas ou as pessoas que avisam, né? Ou ela tem alguma dificuldade no dia a dia, seja, por exemplo, para se alimentar, uma pessoa com o nariz completamente tampado, imagina como você se alimenta e respira. Então ela passa a ter dificuldade, por exemplo, nisso, por exemplo. Uma criança que respira muito pela boca tem uma série de repercussões para o crescimento craniofacial, né? Então, tudo isso, às vezes alerta até não vem da própria pessoa, porque isso de forma automática, às vezes os colegas ou os pais, enfim, que avisam isso. E a campanha vai justamente nisso daí, bate nesse ponto, alertar as pessoas sobre essa importância, né? A gente respira de forma, né, até inconsciente, mas de 15 mil a 20 mil litros de ar por dia. Isso, e a função do nariz é justamente purificar, umidificar esse ar, aquecer o ar para chegar no nosso pulmão de forma adequada. Então uma dica é, se você quiser cuidar bem do teu pulmão, cuide bem do teu nariz, né? Esse é o princípio básico. Isso, mas que muita gente não se atenta a isso. Se você tem problemas, às vezes você pode estar... Como cuidar bem do nariz? Você apresenta problema respiratório, pulmonar, por exemplo, asma, bronquite, o que pode estar desencadeando o processo é um problema nasal. E as pessoas às vezes não percebem isso. Então é importante... Ninguém lembra de cuidar do nariz. Então, justamente... Quais são os cuidados? Agora achei interessante cuidar do cotovelo é fácil, então, pós-parto é fácil, né? São assuntos assim que, né, vêm à tona a qualquer instante, né? Não, usar protetor solar é fácil. Então, pegando justamente esse gancho que eu falei, o que é a função do nariz? Justamente purificar, aquecer o ar que entra no nosso pulmão, certo? E tornar ele adequado para a troca gasosa nos nossos alvéolos, que é a parte mais inferior da via respiratória. Como que você cuida bem do nariz? Então, né, vamos dar dicas para isso daí. No tempo seco, por exemplo, deixar o nariz sempre úmido. Por quê? O que o tempo seco faz? Ressecar o nariz prejudica a função de defesa desse órgão. A gente tem o nariz, ele é revestido por a gente chama de mucosa. Mucosa é como se fosse a pele lá por dentro, mas a pele, né, tem a queratina, é uma outra
estrutura. Outro A tecido. mucosa, isso, a mucosa ela é úmida. E essa a superfície úmida é que, em parte, retém partículas nocivas da poluição ambiental, enfim. Essa mucosa, ela tem uma viscosidade. Quando essa viscosidade aumenta muito, por exemplo, num tempo seco, você prejudica essa função, né? O nariz, num funcionamento normal, a mucosa, ela tem cílios na superfície das células que geram um batimento, né? Que a gente Os fala cílios aqui. são os pelos do nariz, Como é se isso? fossem uns pelinhos, isso, mas de forma Eu microscópica. sou leigo, se eu não falar nessa... Não, claro. De forma microscópica, isso tem um batimento muito grande, de 3 a 25 milímetros por minuto, você consegue clarear uma partícula. Se você não tem uma secreção, uma viscosidade adequada, você não consegue fazer essa função, por exemplo. Então, por exemplo, deixar o nariz sempre úmido em tempo seco. Como fazer isso? Usar spray nasal de soro fisiológico. Isso é uma medida simples que as pessoas em tempos secos ou quem mora em região muito seca pode adotar. Isso ajuda. Um soro específico para isso? Soro fisiológico. Tá? Soro fisiológico mesmo, que é 0,9%. Existem flaconetes de soro, existem, enfim, diversas marcas de sprays de soro fisiológico. Agora, cuidado com o que você compra, às vezes, em farmácia, achando que às vezes é soro fisiológico, e são descongestionantes. Os descongestionantes nasais, eles têm uma outra substância, tá, que pode até prejudicar o batimento ciliar. E prejudica, e com o tempo, o uso prolongado disso, você até deixa o nariz mais tampado, ele incha mais do que era antes, tá? Então, spray só de soro fisiológico. Perfeito. Uma outra medida poderia ser, por exemplo, umidificar o ambiente, tá? Tem que tomar cuidado com isso, para isso não ser completamente, assim, excessivo. Isso vai depender muito do Você tamanho. fala do ambiente ar-condicionado. Isso. Então, enfim, no quarto, em casa, o tempo muito seco, você pode umidificar o ambiente, por exemplo, na hora de dormir, deixar aqueles umidificadores. Mas não pode ser também excessivo para não criar mofo, né? Se você vê que a parede está completamente úmida, né, que a gente chama suando, assim, né, com muita umidade, isso pode até ser prejudicial. Então isso vai depender um pouco do tamanho do ambiente, de quão ventilado é, mas a ideia é deixar, às vezes, o ambiente um pouquinho mais úmido naquelas épocas muito secas. Ok. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacob. Tudo em ordem? Tudo em paz. Que bom. Dr. Letísio, um assunto que preciso abordar com o senhor sobre cirurgia plástica nas pernas. Né? Essas cirurgias, posso procurar o senhor para ter perna mais bonita? Olha, Jacob, existe sim as cirurgias plásticas de perna, como você disse, né? Sim. Veja, mas a gente tem que começar sempre pelo mais simples, né? Por exemplo, uma liposcultura do corpo. Você vai tirar o flanco, vai tirar o culote, vai lipoaspirar interno da coxa, vai lipoaspirar aquela saliência que tem na faixa interna do joelho. Então são cirurgias simples, assim, é uma cirurgia, uma liposcultura. Então o que você faz? Se você considerar que a lateral da perna é o culote e da lateral da nádega também pertence à perna, você faz uma liposcultura. Então você tira a gordura do culote e coloca na depressão na lateral da nádega. Então você vai ter um conjunto de pernas mais contornados, entre aspas, né? Isso é o mais comum, é o mais simples, que é a liposcultura. Agora você vai caminhando, você vai ter aquela cirurgia quando o paciente tem uma perda ponderal muito grande ou por genética, ela tem aquela face interna da coxa flácida e um pouco grande demais, com um acúmulo gorduroso meio grande. Então você faz o que a gente chama lifting de coxa. Ele pode ser tanto horizontal, que vai pegando a raiz da coxa, na virilha, e contorna a parte interna da coxa, ou você faz aquela vertical, que fica bem no meio da perna, bem no meio da coxa, entre uma perna e outra, e você faz uma cicatriz vertical. Ela é mais eficaz. Você consegue remover uma quantidade de pele maior e dar um contorno da perna mais interessante. Agora você também tem outras coisas que você tem em caso de atrofia, por traumas, por sequela de paralisia infantil, que o membro fica mais fino. Além da liposcultura que você
idoso, você pode colocar próteses, tanto de panturrilha quanto da interna da coxa. Principalmente para cirurgia reparadora, que você faz tentando engrossar a coxa, e tanto a coxa quanto a panturrilha. E são mais ou menos assim, existe até uma técnica na Zancopé para tirar aquela flacidez acima do joelho, mas ela deixa uma cicatriz um tanto quanto inestética, e a gente procura não aconselhar só em casos de extrema necessidade. Mas são basicamente essas as cirurgias de perna. São uns resultados bastante interessantes, mas tem que servir para cada caso, Zancopé. Cada caso tem que ser avaliado. Doutor Nelson Letício, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Zancopé. Uma boa Saúde e paz tarde para todos aí. para nós. Gente que Fala retornará em instantes. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Neste período estamos direto no estúdio da Rádio Trianon, aqui na Avenida Paulista, com transmissão pelo Facebook, Facebook/programa Gente que Fala, a nossa fanpage. Você pode acessar o nosso blog, gentequefala.com.br. Estamos também na AltV, às 10 horas da noite, altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O WhatsApp é 974012235 e o telefone aqui da Rádio Trianon, 3289-3580. Conosco, ginecologista obstetra, Dr. Rodrigo da Rosa Filho, a dermatologista, doutora Selmara Catalano, o otorrinolaringologista, Dr. Daniel Dutra, o ortopedista traumatologista, Gustavo Borgo. Doutora Selmara, Diga, essa época de ano, a gente só imagina colocar protetor quando vai para a praia, né? Vai para a piscina. Tem algum problema maior nesse momento que nós vivemos? O brasileiro não tem hábito de usar. Já é complicado você colocar esse conceito da necessidade da proteção solar, né? E principalmente no inverno, em que a gente pensa que existe uma necessidade quase nenhuma disso. E não é verdade. Claro, a gente tem um pouco menos de radiação no inverno do que no verão, mas considerando que a gente mora num país tropical, ele é tropical inteiro, né? Nessa época do ano a gente tem um pouquinho menor uma radiação, um pouco menor para a região sul, talvez. Mas se você pegar de São Paulo para cima, a radiação é alta da mesma forma, porque radiação não é luz visível. As nuvens filtram em torno de 20% dessa radiação do Sol, então 80% continua igual, né? E o grande problema é que é essa radiação que não é visível que leva ao desenvolvimento do câncer de pele. Então, claro, a gente precisa de muitos cuidados nessa época do inverno por ressecamento, da mesma forma que o colega falou de ressecamento de mucosa nasal, a pele fica muito judiada, existe um ressecamento excessivo. Estando desidratada, estando ressecada desse jeito, a gente perde a função de barreira também para muitas infecções, muitos processos alérgicos. Então, ter uma boa hidratação da pele é importante. Mas, de preferência, hoje a gente até tem disponível no mercado hidratantes que têm filtro solar. Talvez uma opção interessante para essa época do ano, em que passar mais do que uma coisa seja uma coisa complicada. Acho que principalmente para homem, né, que não gosta de ficar passando creme em cima de creme, então assim, seria uma opção interessante, Silmar, né? No caso do Dr. Rodrigo, Dr. Daniel e até o Dr. Gustavo, né? Sempre de paletó e gravata, você pode ver os dois aqui. Sim. Então vou contar uma coisa para você, é o seguinte, a radiação, lógico, existe o efeito direto dela lá, causando mutação na pele, desenvolvendo câncer. Mas a radiação tem um efeito sistêmico, um efeito de corpo inteiro. Sim. Que diminui a defesa do organismo, que a gente chama de imunossupressão. Você provoca um estresse oxidativo que favorece o desenvolvimento de câncer em outras áreas, em áreas cobertas também. O Dr. Gustavo de manga, camisa de manga comprida, essa é boa. coisas. Quanto mais fechadinha a trama, né, uma camisa de algodão, é bastante interessante, porque isso faz algum bloqueio, não é um bloqueio completo, né, mas já permite alguma proteção em relação à radiação. E eles com paletó? Um pouquinho mais, né? A gente não tem noção camada disso. Sobre camada. Não, a gente não tem noção disso. Não precisa ser um tecido grosso, quente necessariamente. Sim. Ele tem que ter uma trama fechada. Isso já confere alguma proteção. Mas hoje em dia a gente tem inclusive roupas
com uma proteção específica, né? Já confeccionadas com um tecido tratado para que se tenha uma proteção maior. Para as pessoas que têm antecedente de câncer de pele, ou que tem uma pele muito clarinha, ou quem pratica esporte em área externa, Isso que eu ia comentar. é importante Pois não. ter essa proteção, não é? Sim. Você também fala Existem, dessas coisas, existem roupas hoje em dia, né, apropriadas para a prática de atividade física que já tem, mesmo sendo fininha, leve e possibilitando a transpiração durante o exercício, que tem um controle maior e uma proteção maior contra a radiação ultravioleta. Você não precisa deixar de correr no Parque Ibirapuera no meio da tarde, mas você pode usar esse tipo de roupa para poder se proteger um pouco melhor. Para quem gosta de pescar, por exemplo, né? Quem gosta de se expor e que fica muito tempo exposto, existem essas roupas que a princípio eram muito caras. Hoje nem tanto, a gente consegue encontrar, né? Se você colocar lá na internet, lá no Google, você encontra... Google? No Dr. Google, Terrível. você encontra... Concorrente de vocês. É terrível. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas assim, você Estou querendo encontra... fazer parte pela internet já, né? Opa, logo. Mas assim, você encontra camisas, as coisas Sim. a um preço bastante mais acessível. Você sabe que no Nordeste, algumas praias tipo Porto de Galinhas, tudo, os próprios habitantes utilizam e eles é a rotina deles a utilização dessas roupas já. Sim. Então falta incorporar isso ao hábito, tudo é uma questão de hábito, de orientação, de proteção. Não usa não. Não usa não. Não usa quem vai daqui pra lá. Eles não Eles usam, lá não. não usam. Olha que Aquele sol terrível lá. As aí é pessoas pior têm- ainda, porque aí você ainda tem a queimadura associada à lesão microscópica, Não né? tem nem a consciência de usar cremes, protetores, Não, e tudo o mais. que é pior e que eu acho que é mais complicado é que se utiliza da forma errada, né? Na quantidade errada. O filtro solar funciona como um medicamento. A dose é 2 miligramas por centímetro quadrado. Isso, por exemplo, para uma área de face, são 5 ml. Você tem que pegar uma colher daquelas de 5 ml e ficar 3 horas até que você consiga secar o rosto depois de utilizar para ser a dose correta. Então, eu acho que eu tenho me preocupado até muito mais agora pela utilização errada do que a não utilização. Porque a utilização errada te dá uma falsa sensação de segurança e você acaba se expondo mais ainda porque acha, não, eu estou de filtro, eu posso passar da conta, né? Sim. Então, eu acho que falta, lógico, as campanhas são importantes, aliás, eu tenho que falar com você a respeito da campanha. Nós agora, o Instituto BWS faz todos os anos uma campanha de atendimento, um mutirão de atendimento de detecção não só de câncer de pele, Sim. mas também de outras doenças É nesse cutâneas, mês de lógico. setembro agora? Mês de setembro, é uma sexta, um sábado, dia 23 e 24 de setembro, lá na sede da BWS, na Bela Vista. E são 36 horas ininterruptas de atendimento. A gente costuma atender em torno de 2.000 a 3.000 pessoas cada vez que a gente faz essa virada. E a intenção é que seja um atendimento resolutivo, né? Eu sempre chamo atenção para isso. Tá bom, você tem um câncer de pele, procura um dermatologista. Não é por aí. Eu acho assim, a menos que tenha algum impedimento para abordagem cirúrgica, né? O tipo de medicamento que a pessoa faça, uso, ou ela tenha algum problema cardiológico que precise de uma outra avaliação, a intenção é que a pessoa chegando lá, se ela tiver a lesão e ela tiver condições próprias, né, dela Sim. mesma, de que seja retirado, é para sair de lá sem ele. Nós temos uma equipe cirúrgica, eu Perfeito. faço cirurgia dermatológica, a intenção é ser resolutivo. Então, as outras patologias, lógico, cabelo, pele e unhas, são as atribuições, né? São as áreas em que a gente atua. Então, pode nos procurar por qualquer patologia, qualquer doença nessas localizações. Mas com relação ao câncer de pele, isso é um foco bastante importante. E também de fazer essa orientação, né? De ensinar a utilizar. Então, a gente tem um movimento bastante interessante. Quando chegar próximo, eu vou pedir para você avisar, Pois. inclusive, aqui. Que eu acho uma Marcar coisa um extremamente importante, sem custo, tá? De graça, tá? Ótimo. Esse é um atendimento gratuito feito pela Doutor instituição. Gustavo, apesar de o senhor ser especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, o Carlos de Pinheiros pergunta se o pé chato tem reversão cirúrgica. Algumas pessoas começaram algum tempo atrás, experimentaram algumas cirurgias estéticas ortopédicas estéticas, então para o pé
ou alongamento de membros para ganhar comprimento, crescer, tudo isso foi né, o pessoal tentou fazer nos últimos 10 anos. Houveram alguns ortopedistas e médicos no mundo inteiro querendo fazer esse tipo de cirurgia, né? A gente não recomenda cirurgias ortopédicas para motivos estéticos. A correção do pé chato é um motivo estético. Do ponto de vista funcional, o pé chato ele não é um problema para as pessoas normais e nem tanto para alguns atletas, né? O pé chato é uma deformidade que eu diria mais que é uma diferença, na verdade, em relação ao que a grande maioria das pessoas não necessariamente uma doença, né? Então a gente tem que saber, tem que diferenciar o que é uma doença do que é só uma diferença. Então é a mesma coisa que cor de pele, né? Vamos supor que nós tivéssemos normal, né? uma variação do normal. Vamos supor que nós tivéssemos, em vez, é claro que tem muito mais negros do que pacientes com pé chato, mas é uma diferença entre o que é negro e o que é branco, o asiático com pele um pouco amarela, e é só uma diferença, né? Ter o pé chato não é uma patologia, exceto na adolescência ou no início da puberdade, né? Que algumas crianças podem ter o pé chato por um defeito do desenvolvimento mesmo. De arroz, Hélia Palmilha mesmo. Nessa população específica que eu estou falando de adolescente, pode ter, durante o desenvolvimento, na passagem da infância para a adolescência, pode ter uma patologia que a gente chama que é a barra óssea, né? No início é uma barra cartilaginosa que prende um osso a outro, que depois, porventura, ele pode vir a se ossificar e aí começar a deformar o pé. Essa é a única situação que a gente realmente indica o procedimento cirúrgico, mas para as pessoas adultas, que tem o pé chato e não tem dor ou não tem um problema, não há uma cirurgia que nós ortopedistas e a Sociedade Brasileira de Ortopedia, inclusive de pé e tornozelo, recomende para a correção desse tipo de deformidade. Doutor Daniel, qual é a efetiva função das amígdalas? Pergunta o Jaime do Jardim Bonfigliore, doutor Daniel. Jaime, então as amígdalas, eu estou imaginando as amígdalas palatinas, que a gente chama, né? Que são aquelas estruturas que a gente tem bem atrás na garganta. Quando você abre bem a boca e olha assim, do lado ali de onde o pessoal chama de campainha, que a gente chama de úvula, duas estruturas circulares, assim, que tem uns furinhos, né? A gente chama isso de amígdala palatina ou tonsila palatina. Isso é feito de tecido linfático, né? O tecido linfático faz parte de linha de defesa do organismo. Então, as amígdalas palatinas, elas têm um papel na defesa contra germes, aí, principalmente que adentram nossa cavidade oral, né? A gente tem várias linhas de defesa, né? A nossa saliva tem, por exemplo, defesa também, né? Tem uma substância que chama imunoglobulina, né? Imunoglobulina A, tá? Então, assim, a gente tem outras tonsilas, também não só as palatinas, que fazem parte de defesa. Por exemplo, uma tonsila que a gente chama de faríngea, que é a famosa adenoide, ou vulgarmente chamada de carne esponjosa na criança, né? Quando cresce pode dar um pouco de obstrução nasal, enfim. Eu imagino que talvez a pergunta dele também seja na linha de saber por que se retira as amígdalas, né? Então, é bem possível. Função, se pode tirar, que função então, tem? assim, já pegando Jaime, essa ideia, né? Estou imaginando que a tua pergunta também seja bom complementar isso daí. A gente, o que se vê que as amígdalas que têm infecções de repetição, muitas vezes elas se tornam como se fosse para você poder entender, uma morada de bactérias. E elas deixam de ter uma função imunológica efetiva. Então, o fato de você, às vezes, haver uma indicação formal de retirada de amígdalas, uma cirurgia de amígdalas, você não vai ter mais infecções por causa disso. Isso eu acho que é importante ficar claro para o ouvinte. A retirada de amígdalas ela é feita com indicações assim, formais, critérios objetivos para isso, tá? Pode ser, por exemplo, por infecções de repetição, um tamanho muito grande que gere algum tipo de problema, por exemplo, apneia do sono, enfim. De qualquer forma, assim, você retirar as amígdalas, é importante só frisar que você não vai ter mais infecções bacterianas, enfim, de repetição por conta disso.
tá? A gente tem o organismo, outras partes do organismo assumem esse papel. Então, desde que seja realizada com critério, essa retirada de amígdalas, ela não tem uma repercussão para a saúde da pessoa de forma negativa. Doutor Rodrigo, Cristina Damasio, gostaria de saber os riscos de uma fertilização in vitro dar errada. Não, Cristina, a fertilização in vitro ela é um método que ela potencializa a chance de gravidez, mas ela não é 100% garantida. Então, a grande variável na taxa de sucesso está relacionada à idade da mulher. Então, a mulher nasce com todo o seu estoque de óvulos, então a qualidade e quantidade desses óvulos vai diminuindo ao longo do tempo da idade reprodutiva, e isso faz com que ela tenha uma diminuição na taxa de fertilidade natural, a chance de gravidez espontânea, e também na fertilização in vitro. Então, por exemplo, uma mulher aos 35 anos que tem a relação no período fértil, a chance dela engravidar é de 15% apenas. E com a fertilização in vitro, essa chance de gravidez vai chegar a 50%. Essa mesma mulher, aos 40 anos, a chance de gravidez espontânea é por volta de 5% por mês de tentativa. E na fertilização in vitro, ela vai ter uma chance de mais ou menos 30%. Então é extremamente variável a chance de dar certo e de dar errado. E mulheres mais jovens, a taxa de sucesso máxima de uma fertilização in vitro chega a 60% a 70% por tentativa. Então, o mais importante é saber que a fertilização in vitro ela potencializa essa chance de gravidez, e cerca de 7 em cada 10 mulheres que fizerem até 3 tentativas de fertilização in vitro, elas vão sair grávidas após até 3 tentativas. Então é a taxa cumulativa de gravidez. Doutora Silmara, Felipe de Santo André pergunta se o bronzeamento artificial aumenta o risco de câncer de pele. Sim, o bronzeamento artificial, Rodrigo, feito nessas câmeras de bronzeamento, faz com que você tenha uma maior quantidade uma dose acumulada, vamos dizer assim, dessa radiação, né? A luz, ela é cumulativa, a gente não volta nessa conta nunca, né? Então, a cada dia de luz, você tem uma quantidade acumulada maior, e aí a possibilidade de desenvolver câncer de pele também é maior. Claro, a gente utiliza as câmaras de fototerapia para tratamento de algumas patologias, mas sempre levando em consideração custo-benefício dessa utilização. Então, um paciente que necessite disso, ele é feito, mas ele tem uma vigilância, ele é olhado, acompanhado pelo médico, porque a qualquer sinal de que tenha uma mudança de comportamento, ele para de fazer esse tipo de tratamento. Então, fazer para ficar bronzeado não vale a pena de forma alguma, porque realmente o risco é muito grande. A gente usa a luz como parte do tratamento de algumas doenças, mas, assim, tudo com a sua indicação, né, com esse cuidado que a gente tem que ter, acompanhando esses pacientes. Os pacientes que fazem, por exemplo, fototerapia no nosso serviço, eles vão ao serviço 2, 3 vezes por semana, e todas as vezes em que ele vai, ele acaba passando pelo médico, ou quase todas as vezes, de tempos em tempos, para que ele seja reavaliado e veja se ele pode continuar ou não dentro dessa terapêutica. Então, a menos que sejam aquelas químicas, né? Que é uma outra forma de bronzear, esses jateamentos, que é pintar a pessoa, né? Resumindo, é isso, uma né? pintura, pega uma mão de pega um spray lá e manda ver, né? Aí só se for alguma coisa tóxica do produto, aí realmente não tem problema, engraçada, né? Na minha cunhada, tô entregando ela aqui agora, né? Não falo não. Que muita gente vai saber, claro, né? Mas que fez um desse, não vou chamar de bronzeamento, né? Dessa pintura aí. É um jateamento, né? E aí depois nós estávamos num lugar que tinha lá um ofurô lá, e tinha uma banheira de hidromassagem, entrou lá, manchou toda a parede da Saiu banheira. a tinta. Doutor Daniel, esta campanha hashtag Desafio do Pregador, que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia está realizando, tem alguma ação específica? Então, é o seguinte, para participar são 3 passos simples. O que a gente está pedindo é assim, pegue um prendedor, um pregador de roupa. O sentido é exatamente isso. Coloque no nariz e faça uma atividade durante 30 segundos e grave isso.
A atividade pode ser um polichinelo, flexão, enfim, um esporte, dançar, alguma coisa, enfim, lúdica, 30 engraçada. segundos é suficiente? Durante 30 segundos. Faça isso e desafie 2 colegas. Você desafia como? Postando nas redes sociais com a hashtag Desafio do Pregador. E quanto mais publicações, enfim, postagens, esses vídeos que você vai fazer e desafiar as pessoas, a gente tiver, a Associação Brasileira de Otorrino vai doar horas de consulta. Então, para cada 10 postagens, 1 hora de consulta. São vários centros participantes no Brasil, em São Paulo, Rio, Pernambuco, Natal, Fortaleza, enfim, uma série deles. E com isso a gente vai doar horas de consulta para quem não tem condição de arcar com custos de consulta e avaliação para isso, tá? Mas é uma forma lúdica de, além de alertar para a questão de respirar bem pelo nariz, de ajudar as pessoas também de uma forma aí bem simples O senhor tem um endereço mais fácil Sim, de entrar em contato? eu recomendo ao ouvinte entrar no site www.desafiodopregador.com.br. Você vai abrir essa página, lá tem bem detalhado como funciona. Inclusive você vai ver, nosso embaixador é o Flávio Canto, medalhista olímpico, o Instituto Reação, que ele é presidente, está apoiando essa causa. Então nesse site você vai obter de forma bem detalhada como participar e como você pode ajudar os colegas aí, as pessoas. Doutor Gustavo Borgo, tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Sim, tem um site que é um gustavoborgo.com.br, é um site de informações ortopédicas, de técnicas de qualidade. Eu mesmo que comecei esse trabalho no fim do ano passado. Tem algumas informações importantes de envelhecimento e da parte ortopédica mesmo, e de cirurgia de ombro e cotovelo. Para quem puder lá tem meus dados do consultório. Tem como evitar os idosos, quedas dos idosos? Sim, esse é um dos temas abordados lá. Nós tratamos com bastante seriedade a queda dos idosos. Os ouvintes podem começar a ver os vizinhos, ou mesmo em casa, quantos idosos já não sofreram uma queda por um tapete que estava no meio do corredor, ou não tinha como apoiar para evitar a queda, ou um idoso que é um sedentário, mas idoso eu digo, não vou chamar de idoso, claro, uma pessoa de 50, 60 anos, mas que desde os... Agradeço. Até porque desde os 40, mas que um idoso que desde essa idade não se cuidou fazendo uma atividade física adequada, fortalecendo a musculatura e trabalhando o equilíbrio, que a gente chama de propriocepção, né? E consciência corporal, pode vir depois, no fim da vida, né? Ou depois dos 60 anos, que seja, ter uma fragilidade maior e uma maior facilidade à queda. E isso é um grave problema público de saúde. Eu acho no teu site, Daniel, gustavoborgo.com.br. gustavoborgo.com.br. Doutor Rodrigo, tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Sim, a gente tem o e-mail da clínica, que é www.materprime.com.br, e tem um e-mail que é moema@materprime.com.br. E o telefone do consultório 4323-4462. Então as pessoas podem entrar em contato para ter mais informações sobre tratamentos de reprodução assistida e também sobre partos e cuidados da gestação. Doutora Silmara Catalano, tem uma forma de entrar em contato direto com o Instituto BWS? Sim, também pode ser pelo site, que é www.institutobws.com.br, e também o www.hospitaldapele.net.br, que aí é o da clínica, que nós fazemos esse trabalho juntos, né, uma equipe que é voltada para fazer essas orientações, né, como os colegas estão falando. A gente sempre coloca as entrevistas, coloca algumas matérias e acaba falando sobre alguns assuntos de uma forma rápida e objetiva, para que a gente possa orientar a população no sentido, nas dúvidas que eles tenham. Em setembro agora, sim, o e a trabalho virada, de vocês, a campanha. A campanha dias 23 e 24, 23 a 24, são 36 horas seguidas,
Geralmente à noite sou eu que fico mesmo, né? Que é o que sobra, né? Eu acabo ficando lá. O atendimento é feito lá no Instituto BWS. Consegue essas informações através do site. Do site. Pode dar endereço do Instituto? Pode, né? Instituto de Pós-Graduação pode. É Rua São Domingos, 69, na Bela Vista. Tá? É fácil acesso e nós vamos fazer esse atendimento. Se alguém tiver alguma dúvida, o telefone lá é 3111-2040. E aí pegar alguma informação. Mas de qualquer forma a gente vai tentar trazer aqui para vocês, mais próximo dessa data, para reiterar esse convite para a população. Agradeço a presença dos senhores no nosso Gente que Fala, que tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.